querido irmão, querida irmã, onde quer que você esteja, na nossa diocese ou fora dela, desejo que esta Eucaristia santifique em vossos corações o Senhor Jesus. Mesmo que ela seja celebrada assim, deste modo extraordinário, e que nós rezamos para que passe logo. Mas que essa Eucaristia celebrada aqui nas suas intenções, alimentando aqui, a partir daqui, sacramentalmente, o corpo místico do Senhor, do qual você também faz parte, comungando aí espiritualmente. Desejamos que essa Eucaristia renove a nossa fé pascal e nos ajude a dar, no meio do mundo, as razões da nossa fé, da nossa esperança. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos-la pedir. Que sejamos nesta Eucaristia dominical alimentados e façamos uma experiência profunda, fecunda do ressuscitado, a fim de que nós possamos dar as razões da nossa fé a quem nos perguntar sobre ela. Hoje, para nós, é um dia bendito, um dia glorioso. E a celebração seria bela, como esta nossa aqui na singeleza dela, mas seria em outro lugar, seria lá no nosso santuário diocesano em Conceição do Pará. Lá certamente estariam muitas pessoas das dioceses, muitos casais do SCC, das equipes de Nossa Senhora, muitos dos nossos sacerdotes, enfim, lá seria a nossa festa diocesana por esses tão importantes motivos que nós hoje trazemos para a Eucaristia. Os 61 anos de instalação da nossa diocese, os 50 anos do SCC no Brasil, dos quais 28 anos aqui na nossa diocese, os 70 anos das equipes de Nossa Senhora, um movimento de espiritualidade conjugal que iniciou-se lá na década de 40 do século passado, a partir do Padre Cafarel. Certamente teríamos ali, naquele belo santuário diocesano, ecológico, teríamos ali muitos motivos e muita gente para nos alegrar nesse dia. Mas é aqui, na singeleza desta Eucaristia, que queremos trazer tudo isto. Intenções, histórias, pessoas, vidas, falecidos, de modo que essa nossa Eucaristia preencha de luz pascal todas as realidades da nossa vida e das pessoas que estão conosco no caminho. Nós estamos fazendo um caminho pascal, onde a cada domingo temos nos perguntado: onde está o Senhor que ressuscitou? O túmulo está vazio. Onde Ele está então? Foi essa pergunta que já nos fizemos algumas vezes a cada domingo, e hoje, nesse 6º domingo da Páscoa, fazemos-nos de novo a mesma pergunta. E os textos nos ajudam a responder onde está o Senhor que venceu a morte. Temos aqui esse ainda belo texto dentro do contexto da última ceia do 4º Evangelho. Jesus ainda está lá com os seus. Pouco tempo ainda e o mundo não me verá mais. Ele está, portanto, na iminência do seu mistério de paixão, morte e ressurreição. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. É ali, naquele contexto de intimidade, ainda na escola de Jesus, que os discípulos aprendem, e nós com eles. Jesus hoje faz questão de assegurar que Ele estará conosco, mesmo depois que tudo passar, mesmo depois que a morte engolir o seu corpo humano e o Pai devolver vida gloriosa ao seu Filho. Quando passar tudo isto, o Senhor, que estava com eles na ceia, vai continuar com eles e conosco. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós.
Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Não continuaremos sozinhos. Seremos dele, falaremos dele, anunciaremos o seu nome, o seu reino e o seu evangelho, mas não estaremos sozinhos. Não vos deixarei órfãos. São Gaudêncio de Brescia, lá no século IV, dizia que a verdade não sabe mentir, referindo-se a Jesus, que é a verdade. A verdade não sabe mentir. O Senhor não mentiu quando disse que nós não ficaríamos sozinhos. E é exatamente esse é o caminho que estamos fazendo. Onde está o Senhor? Onde podemos saborear, experimentar a sua presença nova, a sua presença gloriosa. E o próprio texto de hoje nos ajuda a responder. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Onde está o Senhor? Resposta: naqueles que se amam, guardando os seus mandamentos. O amor vivido entre nós se torna sinal, sacramento da presença do ressuscitado em nós. Quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus nos convida, meu irmão, minha irmã, a entrar num círculo virtuoso. Um círculo virtuoso de amor. Um amor que começa no Pai, que é a fonte absoluta do amor. Um Pai que ama o seu Filho. E este Filho amado pelo Pai ama os seus, e aqui estamos nós, e quer que nós permaneçamos neste amor, para que permaneçamos nele, Jesus, e através dele permaneçamos no Pai e na Trindade. É nessa experiência fecunda, cotidiana, corriqueira do amor, que nós vamos ser lugar onde o Senhor ressuscitado haverá de se manifestar. E ele vai dizer com que força, com que presença nova, misteriosa, invisível, ele vai se manifestar. Através do Espírito da verdade. Se me amais, guardareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que vos dará um outro defensor, que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade. A verdade é Jesus. Ele mesmo diz isso no Evangelho de João. O Espírito dele, o Espírito da verdade, permanece naqueles que amam, que o amam e guardam os seus mandamentos. Este será o outro defensor. Por que outro? Porque o primeiro é ele, Jesus. Ele é o primeiro defensor. É ele que nos defende e ganha a causa. Ele que nos defende da morte do pecado e do mundo. Do pecado, da morte e do mundo. Ele é o nosso primeiro defensor. Ele foi aquele que se aproximou, que veio estar junto de nós e dentro de nós. Isto é a encarnação. Jesus está não só junto, mas está dentro. Por isso ele é o primeiro. No prefácio da missa de hoje, o terceiro formulário do prefácio da Páscoa, nós dizemos e rezamos que Jesus é o nosso eterno intercessor junto do Pai e permanece como nosso eterno, primeiro, grande defensor, intercessor junto do Pai. Mas ele nos dará outro que permanece sempre conosco, o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, meu irmão, minha irmã, é que haverá de aquecer e estimular o nosso coração
na prática do amor e dos mandamentos. Certamente foi esse Espírito da verdade que aqueceu o coração de Filipe e tornou poderosas as suas palavras e os seus gestos. Aqui se trata do diácono Filipe, o segundo na lista dos 7. Filipe desce a Samaria e olhem a lista de ações belas, poderosas de Filipe, também ele cheio do Espírito, porque esta era a condição para a escolha dos diáconos. Filipe estava ali na Samaria, as multidões seguiam com atenção as suas palavras, viam os milagres que ele fazia, possessos, paralíticos, aleijados eram curados, era grande a alegria naquela cidade. Igualmente Pedro e João, que foram a Samaria, oraram certamente como um serviço de amor, assim como Filipe, oraram sobre eles e eles receberam o Espírito. Portanto, a missão apostólica é uma missão recheada da presença fecunda do Espírito. Foi o Espírito que os capacitou para a missão, a suportação, a morte na primeira hora. É também o mesmo Espírito, meu irmão, minha irmã, que nos capacita hoje, nesta hora, para a missão que deve continuar. E que essa missão seja, de fato, como deve, uma missão de amor. Santo Agostinho dizia: seja o vosso pastoreio um serviço de amor. Penso que foi isso que a nossa diocese tentou fazer ao longo destas 6 décadas, desses 61 anos, um serviço de amor. Um serviço de amor ajudado e realizado a muitas mãos. 5 bispos, digamos que 200 de sacerdotes nesse caminho todo, dos quais 100 estamos vivos hoje, um número infinito de leigos e leigas, nos diversos segmentos, movimentos pastorais, serviços. Foi certamente esse serviço de amor que levou casais ao sacramento do matrimônio e os tem levado à experiência e à fadiga cotidiana do cuidado dos seus, ajudados pela igreja. O ECC quer ser uma ajuda fecunda que a igreja dá aos casais e que os casais dão à igreja depois no caminho do testemunho que segue. Igualmente as equipes de Nossa Senhora, igualmente cada segmento da igreja quer ser um lugar onde essa igreja acolhe, cuida e ama daqueles casais, daqueles irmãos e irmãs, para que eles voltem para suas famílias, para os seus ambientes e lá sejam sacramentos de amor, para que o ressuscitado se manifeste neles. E assim possamos perceber que o Senhor continua conosco, junto de nós, dentro de nós. Este é o sentido do defensor, do advogado, do paráclito. O Senhor está conosco, com o seu Espírito, para que na nossa experiência cotidiana de amor, nós possamos dar testemunho dele. E este tempo de pandemia, meu irmão, minha irmã, é por excelência um tempo em que nós somos excitados ao amor. Temos que nos lembrar que este tempo já está gerando mentes com dificuldades e com desequilíbrios, já está gerando famílias inteiras que experimentam a falta de alguma coisa, também da comida, já está gerando uma insatisfação do coração e da fé, porque estamos desejosos de estar juntos numa celebração para comermos juntos e todos o pão da vida. Então este é um tempo que exige de nós serviços de amor. O serviço de amor que esse tempo exige pode ser abrir a nossa despensa, abrir o nosso guarda-roupa, abrir o nosso bolso e oferecer um pouco de nós. Até do nosso sangue, porque o banco de sangue está precisando de sangue. Agora é hora de cada um dar um pouco de si por amor,
para permanecer no Senhor, para guardar o mandamento dele. Nesse tempo, somos chamados ao exercício do amor. Digamos que agora, nesse tempo de pandemia, sobretudo, somos chamados a comungar Jesus no lava-pés, já que não podemos comungá-lo sacramentalmente, todos, do sacramento do pão e do vinho, podemos comungá-lo no lava-pés. Se não te lavar os pés, não terás comunhão comigo, diz Jesus a Pedro. Isto é, o lava-pés, a experiência do amor que cuida, que zela, que reparte, que atenta para as necessidades do outro, esse lava-pés cotidiano é também comunhão com o Senhor. É também uma forma de experimentá-lo. Então convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer também esse caminho da comunhão pela via do lava-pés, pela via do serviço de amor, nas muitas formas em que se pode expressar amor na direção de alguém, na direção da igreja, na direção do planeta. Que essa Eucaristia, então, fecunde a nossa pequena família, a minha e a sua, onde estão nossos pais, nossos irmãos, o nosso primeiro núcleo. Que esta Eucaristia alimente a nossa grande família diocesana e os seus muitos segmentos, dentre eles o SCC e as equipes de Nossa Senhora e os outros todos. Que essa Eucaristia nos ajude, meu irmão, minha irmã, a dar neste tempo, com os desafios deste tempo, as razões da nossa fé e, mais do que isso, o testemunho dela, o bom procedimento em Cristo, de modo que isso é o nosso dever de casa. E se isso nos fizer sofrer, diz Pedro, será melhor sofrer praticando o bem do que praticando o mal. O nosso mundo e o nosso tempo exigem o nosso testemunho de fé. E ele se dá hoje pela via do amor. Que Deus nos ajude a todos a avançar, sendo sacramento de amor para cada um com quem nós nos encontrarmos no caminho da vida, num lava-pés que não termina jamais.